bolseiros e bolseiras do Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Gente, eu tava com muita saudade de fazer isso, muita saudade. Nossa, a gente começa a conversar aqui, a gente nem tava gravando e já melhora o humor, sabe? É uma vibe muito... Ela até fala rápido pra ninguém escutar. Pra quem não me conhece ou não lembra de mim, eu sou a Débora, prazer. Eu tô aqui com a Thames. Oi, Thames. Oi, gente. É muito bom estar aqui de novo. E a gente tá aqui com o nosso parceiro de sempre, que seria tipo pai, padrinho, sei lá o que, padrasto. Eu ainda prefiro pensar que eu sou a Tardes mesmo. Tá bom, a nossa tarde do Bolsa Nerd, Diego. Bem-vindo, Diego. Olá, que prazer estar aqui com vocês. Então, esse Bolsa Nerd que a gente vai gravar hoje, ele é muito mais uma reflexão que a gente tem tido de coisas da vida que a gente tem conversado do que um temático, assim, vamos falar sobre Senhor dos Anéis, né? Vamos falar sobre isso. Não, a gente, embora seja muito bom falar sobre Senhor dos Anéis, mas não é o que a gente vai fazer hoje, embora a gente talvez mencione alguma coisa assim no meio, porque enfim, somos nerds. Eu não sei, pra quem não sabe, eu já tenho 26 anos, e quando eu tinha 13 anos, eu achava que quando eu chegasse aos 25, a minha vida tá resolvida. Eu achava que eu já ia ter minha casa, meu carro, ia ter a profissão dos sonhos. Eu já achava... mansões, essa piada não funciona como ele. Mas é aquela clássica do cara no Pica-Pau, né? Que o cara fica sonhando iates, mansões, mulheres, dinheiro. Tipo assim. Então, com 13, 14, eu achava que aos 25 a minha vida ia estar resolvida. Aí a gente passa dos 20. Aí vai fazendo 21, 22, a gente escolhe um curso, a gente... acha que tá no caminho certo. Na verdade, a gente se forma no ensino médio, a gente já começa a ver que, opa, e agora, né? A gente entra na faculdade. A gente acha que tá no caminho certo. E a gente vai fazendo a faculdade. E às vezes não parece que é o caminho certo. Às vezes a gente termina a faculdade e não sabe pra onde ir. Às vezes a gente não termina a faculdade que começou e não sabe mais pra onde ir. E quando você vê que não, você, na fase da vida que você achava que estaria com a sua vida feita, é a fase que você tá começando de novo. Em que às vezes você tem que voltar pra aquela pessoa que você era antes e pensar, puxa, onde foi que eu errei nesse caminho? Onde é que as coisas começaram a se perder? Então não sei se faz sentido pra quem tá ouvindo. Tipo, quem sou eu? Você acha que você consegue responder, né? E aí você descobre, cara, eu não sei quem eu sou ainda. Lá com seus 20 e tantos anos. E às vezes você percebe que o pouco que você sabia de você tá errado. Sabe quando você, tipo assim, cara? Sabe quando você às vezes tem umas convicções de vida e você às vezes vai sendo confrontado com elas e você pensa, cara, eu enxergava tá tudo errado. É tipo a crise dos 25 que a gente tem, sabe? Crise da primeira 1/4 da vida, sei lá. Se existe isso, então estamos todos aí. É aquele famoso, quem é você pra você escrever nas suas redes sociais? Aí você fica, realmente, quem sou eu? Aí você escreve qualquer coisa e você vê que aquilo já não te descreve mais um ano depois, e depois, e depois. Sim, e às vezes você olha pra... Sabe quando você tipo assim, lembra de algumas coisas assim de quando você tinha 21 anos? Aí você pensa assim, cara, eu não sou mais aquela pessoa, parece que é lembranças de outra pessoa, não são mais lembranças minhas. É meio filosofia existencialista, mas enfim. Quem somos? Para onde vamos? Você acha que se responde depois dos 25? Não, meu amigo. Você só está começando a refletir sobre isso. A gente tem um motivo pra acabar tendo puxado, né, esse tema, mas antes da gente ter ligado aqui a chamada, a gente ainda tá conversando, a gente começou a conversar bem antes de começar a gravar, né? Eu tava ouvindo uma música antes, que veio na minha cabeça, assim, quando eu lembrei que a gente ia gravar, que é a música do Erasmo, que ele fala, que, tipo assim, cara, ela não importa, a primeira vez que eu vi ela, eu ainda era pré-adolescente, adolescente, na verdade, e assim, quando você é adolescente, você acha a coisa mais boba e tola do mundo, tipo, isso nunca vai acontecer comigo. A música antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo
fazendo nada. Acho que, tipo assim, eu ouvindo isso, eu fiquei ouvindo algumas versões da música, eu botei no Deezer pra tocar e fiquei ouvindo. Eu falei, cara, essa é uma das coisas mais certas que eu já ouvi na minha vida, sabe? Que provavelmente a gente acaba tendo uma certa arrogância quando é jovem, e não quero dizer que eu sou um velho idoso, longe disso, mas a gente tem essa coisa de tipo, eu não vou cometer erros, eu sou foda, assim, sabe? Eu não vou ter problemas na minha vida, eu já decidi tudo que eu quero, eu já sei tudo que eu quero, eu já sei tudo como vai ser. E quando chega a idade mesmo, que a gente tá mais velho, que a gente tomou decisões e tudo mais, a gente vê que não é assim, sabe? Nunca foi assim. A gente não tinha essa noção, mas que no fundo a única certeza que eu tenho hoje é que eu era muito mais ignorante do que eu pensava quando eu tinha 17 anos de idade. Nossa, demais. Sim. É a única certeza que eu tenho, além da morte, de tudo, né? De todas essas coisas impossíveis de se fugir da vida, né? O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza de que eu era muito mais ignorante do que eu sou hoje. E que, com certeza, hoje isso é uma coisa que a vida me traz, é que eu ainda sou muito mais ignorante do que eu vou ser daqui a 10 anos, do que a 20 anos. Que eu vou estar sempre aprendendo a melhorar, sempre aprendendo a ser, descobrindo coisas melhores sobre a vida. Sim. Sim, e eu acho assim que quando a gente é mais novo, né, a gente tem uma arrogância, assim, a gente que tem um hábito de leitura, de conhecer coisas que as outras pessoas não conhecem, né, a gente tem uma certa arrogância por isso, sabe? Tipo, eu sei isso, eu conheço aquilo. Aí você chega, tipo, no resto da vida e fez, poxa, gente, grande merda. Do que importa se eu li Senhor dos Anéis? Do que, assim, não que seja errado, né, mas do que importa conhecer tantas, saber falar Klingon pra quem, assim, isso não me fez melhor, isso não me fez tomar decisões melhores. Eu não entende? Eu sou uma pessoa tentando aprender a viver, isso não me deu um manual de instruções de como viver essa vida, né? A gente se dá conta de que, tipo, são coisas boas, mas que, tipo, e daí? Você vê pessoas, a gente vai conhecendo pessoas ao nosso redor que não conhecem cronologia da DC, que não sabem a fase 1, 2, 3, 4, o infinito da Marvel, que não sabe a trajetória da Sociedade do Anel, e que tem uma vida muito mais resolvida, sabe? E tomaram algumas decisões melhores. Ou são pessoas que, entende? A gente vai redefinindo nossos valores, né? De que às vezes a gente é tão arrogante por algumas coisas e daí, sabe? O que isso trouxe, né? Sim, não que a gente tá jogando por terra os nossos gostos, né? Exato, né? Não que eu vou deixar de gostar de todas as coisas que eu fiz. Não, sabe? Eu não me arrependo de ter descoberto algumas coisas, tanto que, querendo ou não, as decisões que eu tomei, por exemplo, que estão me mudando agora, né? Não posso negar que elas têm influência, sim, com pessoas que eu conheci, por causa dos assuntos que eu conheci, por causa do meio que eu descobri que eu gosto, né? Que no caso é o meio dos quadrinhos e tudo mais. Eu não posso negar isso, eu não posso dizer que, não foi importante, não é importante. Não, é importante pra caramba pra mim. Eu acho que a gente confunde muitas vezes a questão do ser decidido ao ser definitivo. Eu sempre me pensei como uma pessoa que não sou definitiva. Eu não vou ser aquilo pra sempre, sabe? Eu tenho essa visão de mim mesma. Será que esse corte de cabelo é definitivo pra mim? Ou essa roupa vai me descrever daqui 20 anos? Quem eu sou vai ser daqui pra frente? Ou eu posso mudar nesse percurso, sabe? A gente tem essa certa confusão, né? De que você ser uma pessoa decidida não quer dizer que aquilo vai realmente te definir pro resto da sua vida. E as pessoas querem uma pessoa que seja definitiva, terminada, pronta, acabada. E a gente se pressiona a ser isso, né? O que você vai ser? Quem você é? Então você tem o tempo todo essa pressão de ser alguém e alguém definitivo, sabe? E a vida não é assim. Não, até porque a vida não tá no nosso controle. A gente não tem controle, a gente tem controle de tão poucas coisas na vida. Que, às vezes você com 17, 18 anos, você escolhe uma faculdade. Não só uma faculdade, um trabalho, escolhe um rumo na vida.
e ele te satisfaz por um determinado tempo. Mas às vezes vão acontecendo situações na sua vida que vão te mudando. Aí de repente aqui você não se enxerga mais naquilo, Sim. sabe? Às vezes, e é normal, isso não é errado, porque nós estamos sempre mudando. Às vezes você diz assim, eu sempre achei que eu ia seguir, eu sempre achei que ia ser da área da saúde, é um exemplo pessoal meu, porque eu sempre gostei de biologia, sempre gostei de estudar saúde. Eu nunca pensei que eu ia seguir a área da arte, mas ao longo da vida, a vida foi me mudando pra isso, entende? Então, essa área de estudar saúde me satisfez muito quando eu tava no ensino médio. Eu me defino naquela época, ok? Mas depois não mais. E não foi uma coisa de que eu saí do ensino médio e já descobri que eu ia seguir artes. Foram coisas que foram acontecendo, que eu fui me descobrindo, que me levaram a essa situação. Eu tive que fazer faculdade de enfermagem por um tempo, pra ver que eu não gostava daquilo. Tipo, eu gostava de estudar, mas eu não quero fazer isso pra minha vida, eu não quero trabalhar nisso. Entende? E tá tudo bem. Outras pessoas se encontram muito cedo na vida e aquilo que elas escolhem cedo levam pra vida inteira. Ótimo! Parabéns pra Mas você. se você não tá mas se você não tá nessa situação, saiba que você não está sozinho. Lógico, assim, e aí vai pra uma coisa que pouca gente sabe, porque pouquíssima gente sabe até agora, né? E o motivo de eu estar aqui com vocês, né, falando disso, é porque eu tô desde 2009 na faculdade de engenharia e tem sido muita porrada, sabe? A engenharia não é um curso fácil. Mas eu sempre fui, o Diego adora matemática, então acabou vindo um caminho natural de eu ter seguido pra engenharia, né? Tipo, matemática, engenharia, a pessoa vai e segue a mesma coisa. Só que, tipo, já há algum tempo não tava mais legal, sabe? Valeu a pena por muita coisa, sabe? Valeu a pena por amigos que eu conheci e demais isso. Acho que o know-how e o aprendizado que você fica nesse tipo de coisa não se perde jamais. Só que eu cheguei num ponto de que eu virei assim e falei, cara, não tem mais nada me fazendo querer ficar na faculdade, sabe? Eu sentei pra uma prova um dia e olhei assim pra prova e eu só pensava em outros problemas, em outras coisas, sabe? Em resolver outros problemas, resolver outras coisas que eram mais importantes pra mim do que aquela prova, que obviamente que a longo prazo ela seria importantíssima pra mim, porque todo mundo sabe que a engenharia junto com direito e com... até direito nem tanto assim, mas direito sim mais pelo status até do que pela profissão, pelo que o retorno que a profissão traz, né? Porque tem muitos advogados que têm dificuldade de encontrar trabalho e tudo mais, mas engenharia e medicina, por exemplo, são duas daquelas clássicas faculdades que agregam muito porque tem grandes salários e grandes coisas assim. Então, você tem que se dedicar agora porque lá na frente você vai ter algo positivo, e não duvido que eu teria algo positivo daqui a alguns anos, mas eu não tinha mais nenhum prazer estudando. Estava sendo algo desgastante e estava me fazendo infeliz. E aí eu olhei para a prova assim, eu não conseguia pensar em outra coisa, eu não conseguia pensar na matéria que estava ali, e aí eu levantei com a prova em branco, sem ter escrito uma linha de nada, depois de uns 20 minutos mais ou menos. Eu virei pro professor, olha, não tô legal, não consigo fazer, sei que é zero, mas eu não tenho mais condição de ficar, sabe? Eu não tô legal, não vou conseguir fazer nada, se eu posso ficar aqui, não vou conseguir. Aí entreguei, falei, saí da faculdade, fui até um lugar, uma academia ao ar livre aqui, e eu fiquei me exercitando e pensando na vida, nas coisas. Um amigo meu tava fazendo a prova junto comigo, um amigo que entrou junto comigo na faculdade, passou por vários problemas pra conseguir manter a matrícula dele, teve que fazer vestibular de novo, e que vai continuar na faculdade. Perguntou, e o que você vai fazer e tal? Eu falei, cara, eu vou largar porque eu não sei mais, tipo assim, não tem mais prazer, não tem mais vontade de continuar, sabe? Não existe mais a vontade de continuar, mas a vontade de vencer. Tipo, não é vencer na vida, né? Mas vencer esse desafio. Não tá mais não tá mais legal. E aí eu decidi que eu ia fazer outra coisa. E aí foram mais ou menos umas 2 semanas pensando no que fazer, conversando com algumas pessoas, vendo o que eu poderia pensar. Já era uma coisa que estava na minha cabeça há algum tempo, mas eu nunca tinha tido, primeira, coragem de dar essa quebrada, e segundo, sei lá, 1 ano atrás, eu não saberia que caminho seguir, né? É uma coisa que eu lembro de
uma amiga minha que fez teatro comigo durante alguns anos, e hoje ela é atriz mesmo, ela não largou a profissão, né, o hobby virou mesmo profissão. Ela, assim que eu entrei na faculdade, ela, Diego, bom te ver e tal, você passou na faculdade, sei, o que você tá fazendo? Eu falei, engenharia. Ela olhou pra mim assustadíssima e falou, eu nunca pensei que você fosse fazer engenharia, pra mim você ia fazer algo como jornalismo, porque 8 anos fazendo teatro, né, e sempre fui comunicativo e tudo mais, mas não vou fazer jornalismo antes que vocês, que você ouvir de perguntar, não. Nunca tive tanta vontade assim de fazer jornalismo. Assim como nunca tive ao certo, eu saí de engenharia, o que eu vou fazer? Nunca soube. Mas já há algum tempo eu já havia conversado com algumas pessoas, já havia pensado em algumas coisas, e aí eu decidi seguir um outro caminho, que no caso agora é marketing. Eu vou fazer um curso tecnólogo de marketing. Vou levar os 2 anos que eu ia terminar para terminar em engenharia, porque sim, eu demorei tempo demais na engenharia, eu tive que pedir extensão de curso. Mas o que eu chego hoje à conclusão é que a cabeça que eu tinha com 17 anos de idade, eu fazer vestibular, com 18 anos entrando na faculdade, era uma cabeça fraca, era uma cabeça que não tinha a menor condição e entendimento do que estava fazendo, não tinha a menor consciência do que aquilo significava, sabe? Eu lembro que eu demorei alguns semestres para fazer a carteirinha da faculdade, porque eu não sabia como chegar na biblioteca e fazer o pedido, sabe? Eu sempre fui muito travado, né? Então isso se refletia em outras questões mais simples, sabe? Tipo, só um cartão de biblioteca hoje seria a coisa mais trivial do mundo eu fazer, e na época pra mim era, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu vou fazer, e ansiedade. E no fim das contas, cara, foi uma decisão difícil de tomar, porque querendo ou não, eu tô abrindo mão de fazer uma faculdade pública pra ir fazer uma faculdade particular, o que imagino que na minha cabeça na época de adolescente seria algo impensável, algo que eu jamais pensaria em fazer isso, mas é o que eu quero buscar no momento, sabe? Eu quero a minha felicidade, e isso está acima de um curso, de um currículo. É mais importante você pensar nisso do que você pensar em um nome, sabe? Em você pensar num status. E no fim das contas, o que me manteve mais tempo na faculdade era o status de eu estar fazendo a faculdade do que necessariamente o prazer fator de fazê-la. O prazer. Ainda amo matemática, ainda é uma das minhas matérias favoritas, ainda tenho prazer de fazer contas, essas coisas assim, mas eu não preciso ser engenheiro pra fazer isso, sabe? Uhum. Eu não preciso, adoro bolar projetos, essas coisas assim, muita coisa da engenharia. Quando eu digo muita coisa, eu não tô me referindo à matéria, mas me referindo a ensinamento, sabe? Pensar como engenheiro hoje é uma coisa que eu consigo fazer. A engenharia, ela é basicamente a solução de problemas. Problemas não quer dizer necessariamente só um problema matemático, é um problema. Você, tipo assim, preciso encher esse colchão aqui, esse colchão de ar. Pô, como é que eu vou encher esse colchão de ar? Aí você vai, enche, aí você vê, putz, tem uma parada aqui que é pra evitar que o ar saia. Se eu tirar essa parada, ele esvazia, mas ele enche mais rápido. Então eu tiro e encho, resolvi meu problema. Vou rápido, ele não vai esvaziar a tempo. Isso é uma solução de engenharia. Não é ortodoxa, não é tipo assim, preciso dormir, preciso tirar o colchão. Vale a pena eu abrir mão disso pra conseguir, pra geral, ter a solução que eu queria. Isso é pensar como engenheiro. Isso é uma coisa que é um legado, é um pequeno legado que a faculdade deixa pra mim. Acho que é um grande legado que a faculdade deixa pra mim. É algo importante que ela deixa pra mim, porque não vai morrer, tipo assim, não vai sumir da minha cabeça. O que eu aprendi, tanto em matéria, mas principalmente em vida, com alguns professores muito bons que a gente acaba tendo, fica com a gente, sabe? Todo aprendizado, ele é um aprendizado válido. Todo aprendizado é um grande aprendizado. Mas chegou um momento em que eu ia seguir e eu não ia ser feliz mais com essa pegada, sabe? Com simplesmente terminar a faculdade só pra dizer que eu consegui um diploma. Eu prefiro tentar ir atrás e correr atrás de conseguir um emprego, de conseguir algo melhor pra mim, do que tentar ficar forçando algo que eu sei que não vai dar em nada. Sim. Uhum. E assim, e não é que a gente tá dizendo, não tenha sonhos, né? Não, mas é que às vezes nossos sonhos mudam. Exato. Ou continue sonhando mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, né? É porque é muito fácil. Pra mim chegou o ponto de eu me acomodar. Eu já tenho uma faculdade, já fiz uma pós-graduação, já estou no meu emprego, estou tranquila, tenho dinheiro, moro sozinha, tenho um carro. E parei de sonhar por muito tempo, né? Até ter meus olhos abertos por uma colega também da mesma profissão. Nós fizemos faculdade de pós-graduação juntas.
ela tá passando por problemas pessoais, né, no caso, não vem ao caso contar, mas ela precisava desabafar, e aí um dos desabafos que ela tinha, ela falou assim, eu não te vejo como professora de história. Aí eu falei assim, mas por que não, né? Tipo, eu sou uma professora de história. Aí ela falou assim, não, é que eu vejo você mais do que isso. Parece que a nossa profissão acaba te limitando, né? E aí ela perguntou qual foi a minha trajetória até eu fazer faculdade. E aí eu falei, eu sempre sonhei em ser jornalista. Então eu me empenhei nisso. O Diego falou de teatro, eu fiz teatro por conta disso. Eu fiz cursos de redação por conta disso. Sabe, aquilo tipo, trabalhei no jornal na escola, li muitos livros, fazia pesquisas, fotografia, me interessava por fotografia, tinha sonho de tirar foto, sair pelo mundo tirar foto. O meu sonho, na verdade, era ser, tipo, uma jornalista de correspondente, assim, numa zona de guerra, sabe? Tipo, no meio de conflitos e loucura. E no final das contas, eu treinei pra isso, treinei pra entrar em comunicações e acabei na sala de aula, que também é uma forma de comunicação, né? Eu estou feliz com o que eu faço hoje? Estou. Mas ela me fez pensar, poxa, será que eu não posso ir mais além? E aí o Bolsa Nerd também me colocou nessa posição, tipo, eu estou fazendo algo que eu gostaria de ter feito quando adolescente. Será que eu não posso me aprimorar nisso? Não posso buscar novos cursos que não tenham nada a ver com a minha área? Não precisa ter nada a ver com a minha área, mas conhecer novas áreas para me inteirar de novas coisas e não ficar limitado só àquela sala de aula, preparar planejamentos, e agora é uma das coisas que estão sendo mudadas, né, que eu tenho que preparar a aula diariamente, e ter que pensar, e escrever, e tal, e pensei assim, nossa, isso tá virando mecânico já, então, tipo, não existe algo novo, tudo que você tem que fazer, você não pode ser inovador, porque senão não vai funcionar, não vai entrar no seu planejamento, você pode ser reprovado por causa disso, você pode levar uma bronca porque você está tentando algo novo que eles não gostam. E aí os alunos perguntam por que não faz algo novo? Aí você fala assim, olha, se eu te explicar toda a burocracia que tem para chegar até o algo novo, eu desisto. Então, eu falei assim, será que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Para algumas pessoas, talvez, viver naquela vida mecânica de planejamentos e burocracia e chamadas e ter que dar certo, porque senão você não dá conta do serviço, talvez seja para algumas pessoas. Aí fiquei pensando, será que é para mim? E aí agora eu tô colocando em ordem a minha vida para ver, né, dentro de um planejamento, de fazer novas coisas, fazer novos cursos, investir em mim, sabe, como pessoa e não como profissional mais. Então, a gente coloca às vezes o profissional no lugar do pessoal e você se priva de coisas pessoais para ter algo profissional e sucesso profissional e ser reconhecido por quem você é profissionalmente, quando você deveria se aprimorar como pessoa. Então, tem muitos que estão buscando, né, ser profissional. Eu acho que para mim é valorizar o que eu tenho de pessoal. Até porque me fizeram uma pergunta. O que você faz fora o trabalho? Aí você pensa, pois é, o que eu faço fora do trabalho? Será que eu não tô vivendo só uma vida de trabalho? E isso foi uma crítica de eu estar fazendo coisas pessoais ao invés de coisas profissionais. Só que ao mesmo tempo eu não tava fazendo nada disso, sabe? Tipo, não estava me empenhando em nenhum e nem outro, porque eu já tava mecanizada. Então, é algo a se pensar realmente. Mudanças são boas. Mudança de pensamento, inclusive. Quando você tá fazendo algo que você gosta, mas será que aquilo é tudo? Talvez não seja. Talvez você precise achar novas coisas para gostar. Então, Sim. Um redescobrir você mesmo. Eu acho que uma das coisas da juventude, a gente fala tipo assim, a gente falou assim que a gente tem impulsos da juventude e tal, mas uma coisa boa na juventude que a gente vai perdendo na vida adulta é que na juventude a gente tem muita paixão. Uhum. Aí ao longo da vida a gente vai se mecanizando e tal. E eu acho que às vezes é bom a gente se reconectar com aquilo que dá paixão pra gente. Com aquilo que sabe, quando parece que você encontrou seu lugar no mundo, nem que seja por um segundo. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que a gente às vezes tem que se rever na vida. E vale a pena. E não que a gente, assim, claro, a gente na vida adulta, a gente descobre que não
dá de viver só de paixão. Não dá. Sim. Não é isso, né? Não é querendo viver a vida doidada. Mas precisa ter alguma coisa. Precisa. Não pode ser só cinza. Tem que ter um pouco de cor. Tem que ter. Assim, no final do dia tem que valer a pena. Sim. E eu acho que também. Eu falo de mim hoje, né? Eu sofri muito mais perdas do que eu tinha sofrido aos 17. Perdas de pessoas que morreram mesmo. E isso faz a gente rever muito a vida da gente. Tipo, e no final da vida, que pode ser a qualquer momento, porque a vida é muito frágil. Quando a gente é novo, a gente não tem essa percepção de quão frágil a vida da gente pode ser. Como é que eu vivi minha vida? Entende? O que é que eu vou levar? Qual é que vai ser meu legado de tudo isso? Sei lá. Eu acho que as perdas também fazem você pensar sobre quem você é, né? E uma das coisas é, como eu falei, a gente não é definitivo, porque Não. uma pessoa definitiva às vezes é infeliz. E aí você começa a parar pra pensar, será que eu não tô trilhando um caminho de infelicidade, né? É bem complicado. Diego? Eu lembrei que você falou isso da perda, eu fui, aos 16 eu fui marcado por uma perda que me marcou, assim, marcado por uma perda que me marcou é ótimo, mas foi algo que me fez, assim, mudar muito a minha forma. Eu acho que meu irmão disse que, uma vez a gente conversando sobre isso, ele disse, eu acho que isso foi uma coisa triste que me marcou positivamente, ele falou pra mim, porque isso me fez crescer. E eu, quando olho pra trás e vejo a mesma coisa, eu falo, putz, eu acho que isso me marcou negativamente, porque me fez ficar perdido. E foi a morte do meu avô, que era alguém que dos dois lados, né, do meu quanto dele, existia um carinho muito grande, existia uma coisa legal entre a gente, sabe? Não era só, tipo, como é que eu vou dizer? Não era só lance de neto, né, e avô. Era quase de pai e filho mesmo, sabe? Meu avô me tinha quase como o filho que ele não pôde ter. Coisa comum, né? Uma coisa da cabeça da época dele. Mas por causa disso a gente tinha um carinho, um respeito absurdo um pelo outro. Isso, uma vez eu lembro que... Uma vez eu discuti uma vez com meu avô. Uma vez só. Em 17 anos, 16 anos de convívio. Na vez que foi que ele tinha feito uma coisa... Ele tinha... Eu não lembro direito o que era, mas eu falei, vô, senhor, me desculpe. Eu nunca briguei com ninguém desse jeito. Quando brigo, normalmente eu estouro, eu sou impulsivo e uma pessoa bem insuportável. Mas eu disse pra ele assim, o senhor me desculpe, eu fui extremamente educado por ele, eu gosto muito do senhor, mas eu acho que o senhor fez isso. Eu nunca fui assim com ninguém, sabe? Eu nunca fui, não querendo dizer que sou mal educado também, né, gente, pelo amor de Deus, mas eu nunca fui polido dessa forma com ninguém, só com ele, sabe? Eu só tinha um respeito, um carinho, do jeito que ele, quando ele me respondeu dizendo a mesma coisa, né, dizendo o que ele pensava sobre o que tinha acontecido, ele foi extremamente, ele não me tratou tipo como uma criança falando com ele me tratou sendo extremamente respeitoso comigo. E no fim, cara, a morte dele foi uma das coisas que eu mais senti na minha vida até hoje. Foi algo que me marcou tão forte que eu até hoje eu acho que eu não superei. Até hoje sinto muita falta, muita saudade dele. Meu avô, as pessoas dizem, né, seu avô ainda tá vivo dentro de você, porque você é uma cópia dele. Todo mundo diz, é uma coisa que todo mundo diz. Você é muito igual ao seu avô, nossa, como você é parecido com seu avô. Sempre foi uma coisa, sempre ouvi muito isso, muito. E no fim, eu acho que eu me perdi um pouco quando ele foi embora, sabe? Eu sinto que eu não estava preparado para algumas coisas sem ele estar aqui também. E isso mexe com a gente, sabe? Do mesmo jeito que pro meu irmão foi extremamente positivo, que ele cresceu com isso, sabe? Ele soube superar a morte de um jeito que não é nem superar a morte, a falta, né? Tipo assim, eu preciso ser melhor. Acho que foi isso que ele me disse quando a gente conversou sobre. Enquanto eu falei, putz, eu não vou ter meu avô aqui pra ver minhas conquistas que eu consegui, pra ver as coisas. E isso me marcou tanto que eu acho que eu me perdi um pouco no caminho. E é um pouco triste admitir isso, assim, mas eu decidi vir quando as meninas falaram, vamos gravar sobre isso. Quando eu comentei com elas o lance de eu ter deixado a faculdade, eu falei, eu não posso em momento nenhum me esconder, sabe? Deixar de falar o que eu penso, o que eu sinto. E no fundo, o que eu penso que eu sinto é um pouco disso, sabe? Eu me perdi um pouco no meu caminho e agora minha busca é de tentar achar o meu próprio caminho, a minha própria forma de vencer, de viver. E é pra isso que eu quis aqui vir conversar também com vocês e conversar com o público que tá ouvindo a gente. E tipo,
não se deixe vencer por causa de alguma pedra no seu caminho ou alguma coisa igual. E não se arrependa dos caminhos que você tomar, mesmo que você, igual a mim, por exemplo, tenha decidido você largou o que você estava fazendo, então você se arrepende do que você fez? Não, eu conheci muitas pessoas, eu segui, fiz coisas que me orgulho, e vale a pena, sabe? Sempre senti que valeu a pena fazer a faculdade. Aprendi coisas que eu não teria aprendido, aprendi a me comportar, coisas que talvez eu não soubesse fazer quando eu era mais jovem, e tudo isso vai refletir em quem você é lá na frente. Às vezes você precisa dar um passo para trás para dar o seu passo para frente. É um passo para trás, mas para você visualizar o futuro, talvez, né? Exato. E ter uma visão melhor do passado também. Exato. E você não pode, tipo assim, achar que, mas eu não posso ficar olhando pro passado, porque a gente tem que viver pensando no futuro, né? É aquilo, você olha pro passado para não cometer os erros, né? Para não cair duas vezes no mesmo buraco, né? Para não deixar o caminho atrapalhar você, para não deixar que o aprendizado não tenha valido a pena. E valorizar também, né? E às vezes a gente tem que olhar para trás até para ver onde a gente se perdeu e o que a gente perdeu. E assim, Diego, obrigada por compartilhar com a gente, sabe? Eu nunca senti uma dor nesse nível como você sentiu. Eu já sofri perdas, e às vezes a gente perde mais que uma pessoa, né? A gente perde uma parte de nós. E recomeçar não é fácil. É um ato de coragem. Sim, com certeza. É um ato de coragem muito grande você dizer, eu vou parar aqui e não tá dando mais certo, eu vou começar de novo. Eu vou recomeçar comigo mesmo. E parabéns, você tá sendo muito corajoso. Sim. Obrigado. E assim, às vezes é recomeçar todos os dias, né? Pra muitas pessoas é assim. Ter que rebutar todos os dias, sabe? Pra diminuir talvez a dor. Porque tem perdas realmente que te marcam. Acho que todo mundo já perdeu alguém e já teve que superar, né? Ou não ter que superar todos os dias, como acho que talvez seja o seu caso, né? De tentar seguir em frente. Eu sinto muita falta pela questão de, tipo, eu queria ele aqui pra compartilhar as vitórias. Sabe? Esse sempre foi meu pensamento, desde que ele partiu. Mas eu sempre fui o que melhor aceitou o fato de, tipo... Eu lembro que eu falei pra minha mãe, o que me conforta é porque eu sei que quando eu morrer eu vou encontrar com ele. Isso é meu maior conforto de todos é que eu sei que do outro lado a gente vai se reencontrar. Meu maior conforto, meu maior motivador de não ter sentido tanto é isso. Mas eu queria ele aqui. Eu sempre vejo, realmente quando pessoas têm uma morte sentida assim na família, é extremamente comum uma pessoa virar e dizer, eu queria poder falar que ter dito alguma outra última coisa pra ele. E eu não tenho esse arrependimento. Porque a última coisa pra ele era a mesma coisa que eu sempre disse pra ele todas as vezes que eu me despedia dele, que era eu te amo, que sempre fui muito assim com meus avós, sempre disse, eu lembro do dia até hoje, que a gente tava comentando sobre a laranjeira da casa dele, que tava morrendo, tava doente, e ele falou, não, eu vou cortar e tal. Eu falei, não, eu não quero que corte. Aí eu brinquei e falei, não, eu vou recuperar, essa laranjeira tá aqui desde antes de vocês casarem, ele e minha avó. E eu quero que continue. Eu quero que meus filhos venham aqui e vejam. Falei isso com ele. Aí ele riu, falou, tá bom. Aí eu dei um beijo pra você e a gente ia embora, né? Meu avô morava num bairro mais distante de onde... No bairro onde eu nasci, mais distante do centro. Aí a gente foi pra ir embora, pegar o carro e ir embora. Eu falei o mesmo que eu sempre falei pra ele. Tchau, avô, eu te amo. Poucos dias depois ele foi viajar pra casa de praia que a gente tem, que é a casa que ele durante anos buscou e comprou uma casa, conseguiu, né? O trabalho que ele teve. Ele chegou a ter problemas de... Eu vi um apito no ouvido por causa do trabalho, coisas desse tipo, né? E ele foi lá, passou umas 2 semanas lá e voltou. Voltou 2 dias antes do que era pra ter voltado. Ele e minha avó não avisaram ninguém que tinham voltado. Estavam andando na praça, sentaram, na praça não, na avenida principal de Fogo, sentaram e sentaram num banco em frente por acaso em frente a um banco. E aí meu avô, depois de alguns minutos, começou a cair no chão. Minha avó tentou segurar ele, ele disse, eu vou te deixar. E aí foi a ideia ir pro hospital. Meu avô teve um AVC e eu disse pra mim mesmo que eu não queria ver ele
no hospital. Que eu falei, não, eu só vou quando ele estiver curado, porque eu não quero que a última imagem do meu avô seja diferente da que eu tive. E foi isso. Minha mãe ia, conversava com ele, conversou. Falou que quando ela citou o meu nome, foi a única vez que eles viram o coração dele bater muito mais forte do que o normal. E 19 de abril de 2007, ele faleceu. Às meio-dia e 45. Naquele dia, eu tinha chegado mais cedo do colégio, 20 minutos. Eu cheguei meio-dia e meia em casa. Eu tava com sono, cansado. Deitei na cama e me cobri. Alguns minutos depois, eu senti um calafrio no meu corpo. Quando eu olhei no relógio, era meio-dia e 45. 1h30 da tarde, meu tio, que não é filho dele, é marido da minha tia, filha dele, filha mais velha, chegou na porta do meu quarto e disse, ele partiu. E no fundo foi o momento que me marcou pra sempre, porque quando eu fui ver a certidão de óbito, eu vi que aquele momento eu tinha sentido calafrio. Você ouvinte, acredite ou não em Deus ou em um outro lugar e tudo mais. Mas pra mim foi ele se despedindo de mim. Porque naquele exato momento eu senti um calafrio no meu corpo. Mesmo estando com coberta e deitado na cama, eu senti como se ele estivesse se despedindo de mim ali. E pra mim ele tá sempre comigo, sempre. Eu só não tenho mais como ver a voz dele, eu só não tenho mais como conversar com ele. Mas pra mim ele tá sempre comigo, sempre. Mas não é algo que, agora 10 anos, 11 anos depois, que me impeça de continuar seguindo. Mas é algo que eu sinto falta. E que eu acho que eu vou sentir falta pelo resto da vida. Mas não me impede de querer viver cada dia, de lutar cada dia. Mas é importante, eu acredito isso, que é importante você ter alguém assim, alguém que te inspire a ser melhor, mesmo que essa pessoa não seja melhor do que você. Meu avô, ele tinha um sério problema de não ter paciência com nada. Se ele abria a gaveta, não achava meia pá, explodia a gaveta de raiva e começava a ficar com raiva. Isso só fez mal pra ele. Então, meu avô, ele faz muita falta na minha vida. Muito, muito. E com certeza mudou muito do que eu sou daquele dia que ele partiu pra hoje, por causa disso. Talvez negativo, talvez positivo, não sei. Mas tudo que aconteceu foi importante pra mim, de alguma forma, aprender a dar mais valor, a ter mais carinho pelas pessoas. E principalmente, a lição que ele me deixou por causa do que aconteceu com ele é não ter tanta raiva, não deixar, não segurar as emoções. É uma coisa que ele sempre fazia. Não gostava de demonstrar. Minha prima uma vez disse, nossa, eu só vivo chorando uma vez, que foi quando a mãe dele faleceu. Em nenhum outro momento ele segurava a emoção e aquilo só foi fazendo mal pro coração dele. Que foi um dos motivos que fez ele ter que fazer cateterismo, que foi um dos motivos dele tomar AS, que foi o motivo dele ter um AVC. Então, querendo ou não, toda a história de qualquer pessoa é um exemplo pra gente. Uhum. E talvez não tenha tanto a ver com escolha profissional, é o que eu tô contando, mas saber a história de alguém, o exemplo de alguém, é sempre a melhor forma de você aprender a fazer algo, ou a não fazer algo. Toda pessoa é um exemplo, seja ele bom ou ruim. E toda dificuldade, toda pedra no caminho é um aprendizado que a gente ganha na vida. Sim. Sim, e assim, não é nem falando só, a gente começou falando de escolhas profissionais, né? Mas a vida é tão mais que isso. Se a gente puder só ter deixado essa vida, né? Ou passado mais um dia, mais anos se tornando alguém melhor, né? Sabendo que somos alguém que fez a diferença na vida de alguém, eu acho que isso vale muito mais do que títulos, do que diplomas. Porque no final, o que vale é gente. É o que fica, porque casas ficam, diplomas ficam, tudo. O que fica é essa coisa pessoal, né? É o que vale, essa coisa pessoal. E ninguém substitui isso. Isso é uma coisa que só você pode fazer. E assim, não passei ainda essa perda a nível tão pessoal de mim, né? Mas ano passado, eu passei por uma depressão muito grave. Algumas pessoas sabem, a Tamiri sabe. Eu perdi uma tia de uma forma drástica, ela cometeu suicídio. Eu perdi o emprego. Eu tive que parar uma faculdade que, sabe, quando a vida tá ruim, assim. E eu fracassei, a sensação de fracasso que eu tive foi muito forte, tava tudo dando errado. E eu comecei a ter uma tendência suicida muito forte também. Eu cheguei a um ponto de dizer, cara, eu escrevi uma carta, eu planejei, eu fiz um plano, tudo. Só que na hora eu pensei, cara, eu tô precisando de ajuda, não tô conseguindo. Aí eu falei com uma amiga minha na hora, eu falei, amiga, me ajuda, não tô conseguindo mais. Enfim, graças a Deus eu busquei ajuda profissional, porque depressão não se cura sozinha, né? Eu tava em tratamento, eu tô bem melhor. Mas eu não sei, eu só tô começando a falar disso porque também, né? A gente se despir das defesas que a gente cria na vida. Hoje eu criei muitas defesas e hoje eu precisei me despir de várias defesas
que eu criei, né? Pra poder viver uma vida de uma forma mais plena, muito melhor. Enfim, eu só tô falando tudo isso porque, como a gente tem falado sobre mudanças, aprendizados e transformações que a gente vive, né? Também compartilhar com vocês que estão com a gente aqui. Eu acho que todo mundo tem uma experiência que te faz repensar muitas coisas, né? Todo mundo já passou por uma experiência traumática, de perda também. Eu tive um tio muito próximo que foi um dia eu estava conversando com ele, planejando uma viagem, no outro ele estava na UTI, em coma, e 5 dias depois, 2 dias depois do aniversário dele, faleceu, sabe? E hoje eu vejo que o quanto isso abalou a família dele, a família se desestruturou. Hoje eu converso com a minha prima, ela tem uma depressão muito grave por conta de tudo que aconteceu, sabe? Porque era a única pessoa que ela podia se apoiar, era o pai. Todo mundo foi abandonando, sabe? Por conta da desestruturação da família dela, e ela não tem ninguém. Aí ela falou assim, a única pessoa que sobrou foi você. E eu lembro que eu fui uma das últimas pessoas a ver meu tio, e eles meio que me esqueceram lá na UTI. E precisava disso, eu acho, porque ele só partiu no dia seguinte, quando eu falei, tio, pode ir porque eu cuido da sua família. Tipo, vou ficar lá pra eles e vou estar lá pra quando eles precisarem. E eu tô pra minha prima, sabe? Tipo, essa responsabilidade eu tomei pra mim e espero estar honrando, né? Porque nós fazemos promessa pras pessoas, mas a gente não pensa nas consequências das promessas. E é difícil às vezes cumprir, sabe? Tipo, você não tem sempre disposição, sempre vontade, sempre ânimo. E a gente tenta, né, cumprir o que se promete. Pelo menos eu tento, né? Eu sei que às vezes para algumas pessoas pode ser um fardo, para mim é uma alegria saber que ela confia em mim e que eu tô tentando cumprir a minha parte, né? Fazer o que eu prometi naquele dia, eu nunca esqueço. No dia seguinte ele faleceu e eu não chorei durante 1 ano porque eu tinha que ser forte, porque foi o que me falaram. A Débora lembra dos muitos choros que eu tive com ela. E isso foi 1 ano depois, acho que 1 ano e meio depois, que eu consegui realmente chorar tudo que eu precisava chorar, assim, tipo, me libertar daquele peso. Hoje em dia eu sou uma chorona, eu não consigo segurar mais nada. Então isso me fez ser menos durona, talvez, também. E outra coisa também que me mudou muito, acho que foi, muitos sabem, eu já relatei, eu fiquei quase sem andar durante 1 ano por causa de uma fratura. E isso só me transformou numa pessoa melhor. Perdoar as pessoas envolvidas no acidente, porque foi um acidente, né? Aprender a perdoar, aprender a encarar essas pessoas e realmente dar oi. E pra mim era difícil até dar oi pra essas pessoas, sabe? Tipo, que causaram tudo aquilo e que... É uma história bem longa, na verdade. Foi uma brincadeira mal feita em um acampamento. Eu acabei pisando num buraco, quebrei a minha perna num lugar onde é quase impossível de se quebrar. Eu fui internada às pressas, passei quase 1 ano entre cadeira de rodas, muleta, andando, e cadeira de rodas de novo, muleta, andando, 5 cirurgias de médicos dizendo que aquilo seria o começo de 17, 18 cirurgias, tomando remédio, ficando viciada em remédio, depois tendo que fazer desintoxicação, sabe? Tipo, fazer todo esse processo foi muito complicado. E assim, eu lembro muito bem de eu ir trabalhar, porque eu estava liberada para o trabalho, porque eu podia ficar sentada, então de trabalhar, passar o dia trabalhando, tomando remédio, tomando antibiótico, remédio para dor, para poder ter uma vida decente, pelo menos, e chegar em casa no último pingo de força, chorar e dormir. E escondendo de todas as pessoas que estavam ao meu redor que eu estava sofrendo, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi. Não se sofre sozinho. Você tem que chegar e dizer para as pessoas que você está sofrendo para elas poderem te ajudar. E foi 1 ano disso, sabe? De indas pro médico, de vindas do hospital, de passar 5 dias tomando antibiótico, de levar uma vida meio caótica, assim, sabe? De as pessoas ao seu redor te julgando por que você não tá afastada do trabalho, porque eles estão exigindo demais de você, e as pessoas não perguntando, não chegando pra perguntar. Tá tudo bem, sabe? Eu cheguei a ouvir uma pessoa falando assim, se você não começar a cuidar dessa perna, como se eu não estivesse cuidando, né? Você vai perder. E aí eu quero ver. Eu falei assim, meu Deus, né? O que eu estou fazendo de errado? Eu estava seguindo procedimento médico e realmente estava com um problema que eles precisavam corrigir, só que eles não podiam corrigir naquele momento. E andar hoje é uma alegria tão grande, uma satisfação tão grande. Às vezes eu sinto dor, assim, tipo, é uma sequela das cirurgias que eu fiz, mas
eu não saberia o que é ter prazer no andar se não fosse esse evento na minha vida, sabe? Que passou, que ficou pra trás, que eu olho pensando que isso tudo me tornou uma pessoa bem melhor, sabe? Tipo, de eu valorizar as pequenas coisas ao invés de querer buscar as grandes coisas. Valorizar cada passo. Eu acho que a gente aprende que a gente pode ser fraco também. A gente às vezes se cobra tanto ser forte. Tanto ser forte. E pra quê? Sim, pra nada, né? A gente tem que se permitir ser frágil. É um ato de coragem mostrar nossa fragilidade. E assim, a gente tá num mundo que as pessoas não têm paciência com ninguém. As pessoas não se importam com os problemas dos outros. E a gente sente que se a gente falar, a gente vai estar incomodando e tal. Mas se você falar, pode ser que a maioria ignore ou se incomode. Mas você vai encontrar uma pequena minoria que vai se importar e que vai te ajudar e que vai mostrar que essa caminhada não precisa ser sozinha, não precisa ser tão dura, né? Mas sabe o que eu mais vi? É que as pessoas se incomodam com a sua força de vontade também. Porque elas não têm muitas vezes, né? E foi uma das coisas que eu mais percebi. As pessoas que mais criticavam, elas não criticavam na frente, elas criticavam nas costas. E tinham... realmente pela força de vontade. Elas não queriam que eu tivesse força de vontade pra continuar, entendeu? Isso é que é triste. A pessoa que falou isso da perna... Eu nunca tive a infelicidade de conhecer pessoas assim, né? Mas é muito comum você ouvir dizer, né, que a coisa que as pessoas mais gostam de fazer é sentir pena das outras pessoas. Então, como assim você vai ser forte? Como é que eu vou sentir pena de você assim? E o que eu vejo é que a pessoa que falou isso da minha perna era uma pessoa que vivia faltando no trabalho, sabe? Por causa de qualquer doencinha, qualquer coisinha, já tava lá, se encostando, 5 dias de atestado. E eu, nossa, trabalho é precioso, sabe? Eu sei o meu compromisso dentro de uma sala de aula. Eu sei que se eu não estiver lá, ninguém vai fazer o trabalho que eu tenho para fazer. Ninguém vai instruir meus alunos da forma com que eu instruo e vai ser uma perda para eles. Por mais que você acredite nas pessoas que trabalham com você, existe um limite daquelas pessoas, porque elas não estão em sala de aula para compreender como é o meu aluno, sabe? De você se sentir realmente, porque assim, eu me sinto culpada quando o aluno tira nota baixa. Porque eu pensei, como é que eu não atingi ele? Claro que também tem a parte de boa vontade dele, né? Mas eu sou aquela que me preocupo individualmente com cada um e eu sei que se eu sair, se eu me ausentar, não vai ser a mesma coisa para ele. Então eu tomo muito essa responsabilidade, sabe? Então a minha força de vontade era mais por isso. Eu pensar, se eu deixar na mão de outra pessoa, qual vai ser o ensino que os meus alunos vão estar tendo? Eu confio nas pessoas que estão ao meu redor. Infelizmente, nem sempre a gente pode confiar, sabe? Nem sempre a gente pode depositar uma certa confiança. Eu confio desconfiando. Porque eu ainda acredito que meu trabalho é importante, sabe? Eu ainda acredito que eu posso mudar o mundo dentro de uma sala de aula. Essa é a principal ideia pelo qual eu fiz o magistério, né? Quis ser professora, é porque eu podia mudar o mundo ali dentro. E, enfim, foi uma barra, assim, passar por isso. Mas eu olho para trás e penso assim, no que eu aprendi durante esse percurso e se eu estou cumprindo o que eu me comprometi a fazer desde o início. Eu acho que é muito isso. Eu me entendo como uma pessoa verdadeira. Eu me entendo como uma pessoa que não vai agir com falsidade, né? Acho que não tanto verdadeira, mas como não agir com falsidade. Não fazer promessas que eu não possa cumprir. Então, eu procurei sempre viver isso. Se eu me comprometi a mudar o mundo dentro de uma sala de aula, eu vou fazer isso até o momento que eu estiver dentro dela. Se eu prometi algo de proteger e cuidar de quem meu tio amava, eu vou tentar fazer isso a minha vida inteira, né? Ou até eu ter forças para fazê-lo. Então, tudo é um grande aprendizado, né? E por isso que eu falo e repito de novo. Talvez eu seja uma pessoa decidida, mas eu não sou definitiva. E vai até as pequenas coisas. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, você nunca teve vontade de fazer tatuagem? Eu já digo não, porque tatuagem é algo definitivo. E eu não vou ser a mesma pessoa no momento em que eu decidi fazer aquilo, sabe? Tipo, posso mudar cabelo, posso mudar maquiagem, posso mudar estilo de roupa, posso mudar muitas coisas, mas algo definitivo, colocar algo definitivo na minha vida não é o meu objetivo.
Eu quero ser decidida, mas não definida totalmente por um momento da minha vida, e sim por todos eles, né? Então, eu acho que vai desde as pequenas escolhas que a gente faz na vida até as grandes escolhas. Eu aprendi a ver isso. Desde as pequenas até as grandes. Eu preciso ser verdadeira, talvez, não ser falsa, não a tentar ser decidida para que as pessoas me entendam como uma pessoa decidida e responsável, mas ao mesmo tempo não definida por um momento da minha vida, sabe? Não sei se eu estou certa, né? Pensar assim. Nossa, nós somos muito de humanas, né? Totalmente. Humanas e comunicações. E assim, eu acho que o que a gente tá querendo dizer com tudo isso é que relaxa, sabe? Tipo, às vezes a gente se cobra tanto e às vezes não dá certo. E ok, nem tudo vai dar certo, sabe? Às vezes a vida é cheia de altos e baixos. A vida é cheia de pessoas que vêm e que vão. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente acha que as pessoas vão ser pra sempre na nossa vida. E também não vão ser. E assim, eu digo de amigos mesmo, assim. E às vezes amizades não duram pra sempre. E não é porque alguma pessoa seja ruim, é só porque não mudaram, sabe? Às vezes você não tá gostando mais de uma coisa que você gostava tanto. Às vezes a gente se quer prender muito uma coisa, segurar muito uma coisa que não precisa segurar mais. Até a gente vê que é nerd, a gente às vezes quer segurar muito uma coisa que a gente gostava na infância. Muito. Uhum. Mais pelo gosto de segurar do que porque a gente ainda realmente gosta. E tipo, solta, cara. Deixa aí, entende? A gente tá sempre mudando. A gente tá evoluindo, a gente ganha, a gente perde, a gente às vezes precisa recomeçar. E é isso, né? É a vida como ela é. A vida como ela é. Não deixe de sonhar, mudanças são positivas, não tenha medo. Pessoas vão, pessoas ficam. O que você está fazendo com a sua própria vida, entenda que não é definitivo. E tem uma coisa importante, né? Que é, não tenha medo do que as pessoas vão pensar, sabe? Porque se a pessoa se importa mesmo com você, ela vai te apoiar. Isso é algo que eu tenho percebido muito. Minha família tem me apoiado muito nas minhas escolhas e tudo mais. Então, não tenha medo. Não tenha medo de seguir o seu caminho, sabe? Se você precisar mudar, tenha foco, né? Não seja afobado, não seja precipitado. Mas se você chegar ao momento que você sentir que não dá mais, não tenta forçar o que não tá dando certo. Porque você vai acabar sendo frustrado, né? E uma das principais... Eu acho que uma das principais causas aí de muitas pessoas não se encontrarem na vida é frustração. Porque elas acham que elas vão ser algo e elas não conseguem, não têm vontade e acabam ficando frustradas, né? E aí vivem amarguradas a sua vida inteira, porque nunca arriscou, né? Nunca teve coragem de talvez abandonar um projeto, nunca teve coragem de tentar algo novo, talvez por pressão também, né? Não sei. Sim, e às vezes não é nenhuma pressão externa, é uma pressão que a pessoa se colocou sem necessidade. Uhum. Eu vejo algumas pessoas, né? Isso é uma coisa que eu nunca tive, assim, mas enfim. Sabe quando você é uma pessoa que tá infeliz com alguma coisa que tá fazendo que não gosta, mas que diz que vai até o fim porque não desiste? Assim, eu penso, cara, não é desistir de uma coisa que te faz mal, não é uma vergonha. Você não tem que se manter fazendo uma coisa que você não gosta, uma coisa que te faz mal, só pra poder ter o gosto de dizer que não desistiu. Tá, você persistiu nisso e só ficou doente, só se incomodou, criou rugas. Ou gastou tempo também, né, com aquilo, um tempo desnecessário. Desistir de uma coisa que te faz mal, abrir mão, mudar de ideia não é uma vergonha, não é errado, sabe? Errado é viver infeliz e frustrado. E não se cobre no definitivo, né, porque eu acho que muito das gerações passadas é você ser totalmente definitivo. Com 17 anos você tem que escolher o que você vai ser e você tem que seguir aquela carreira até o fim. Eu vejo isso muito... Eu tenho muitos alunos, né? E eu vejo isso também agora. Eu tenho três primos passando. 4, mais um. Que eu não tenho contato muito, mas eu tenho contato com os meus primos que moram próximos a mim. De ser algo... Tipo, eles estão indo pra faculdade. Não, porque eu tenho que escolher a minha profissão. Eu não posso ter dúvida. Não, você pode. Eu falei pra eles, olha... Tenha dúvidas. Procure fazer aquilo que você quer fazer, porque você vai fazer isso
a sociedade coloca, você vai fazer isso para o resto da vida, né? Não que você não possa mudar no percurso, claro que você pode, mas isso é uma pressão externa do caso, né, deles. Eu falei assim, olha, se não quiser fazer agora, não precisa. Você pode fazer ano que vem, no outro, você pode errar, você pode começar de novo, não tem importância, né? Contanto que você tenha certo que você vai ser alguém, isso definitivamente, que você não abandone por preguiça ou por falta de vontade, sei lá, né? Você pelo menos tente e seja decidido. Vê que aquilo não funcionou, tenta de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes você precisar tentar, porque eu acho que as pessoas têm medo de errar. O maior problema nosso é que nós temos muito medo de errar. E errar, às vezes, é bom, porque aí você pode começar de novo e fazer certo. Eu falo isso para os meus alunos em sala de aula. Não tem problema errar. Você não precisa ser 100 sempre, mas você tem que ser aquele 100 que sabe que se errar, vai atrás e vai consertar. Isso sim é o aluno nota 100, né? Ou nota 10. É aquele que se tirou 90, ele vai procurar onde ele errou, vai consertar e vai levar aquilo pra vida. Olha, eu sei agora como é que era que tinha que ser feito. Sim, e assim, a gente vai se construindo na vida, a gente às vezes tem que se desconstruir pra construir uma coisa melhor, pra nos construirmos melhor. E assim, a gente não é porque a gente teve essa nossa crise dos 25, 26, tarará, que tá aqui que a gente não vai ter outra crise aos 30, aos 40, Eu aos tô 50. quase 30, então, né? Sim, então a gente pode ter, a gente, não é tipo assim, agora eu acertei meu caminho e vai ser esse, né? Tipo, a gente pode mudar depois também, sabe? A gente tem que se permitir mudar, se permitir errar, se permitir aceitar que a gente tá aí pra isso, sabe? Uma coisa que esse final de semana fez 1 ano da morte da minha tia, sabe? Eu tenho muitos tios, então a Tamiri sabe. Sim. Aí eu e a minha mãe, a gente tava na casa de uma outra tia, a gente tava conversando, né? Aí essa minha tia falou, poxa, eu sempre gostei tanto de ir lá no sítio, né? Onde eles cresceram. Tanto, porque sempre foi a casa da gente. Mas na última vez que eu fui, não era mais casa. Porque a minha irmã não tava mais lá. Eu não gostei de nada. Pra mim, se vender, vendeu. E eu pensei, cara, sabe aqueles momentos melancólicos que você tem na vida, que tem uma tristeza, mas de uma beleza também? E eu pensei, puxa, como o que vale na vida são as pessoas. Não são paredes, não são coisas, são as pessoas. Sim, eu pensei a mesma coisa quando eu volto pra casa do meu avô, sabe? Tá tudo muito diferente, mas teve que muita coisa mudar, porque, vai alugar a casinha e que tinha do lado, e coisa assim, minha tia vendeu a parte dela. E assim, eu eu amava ir pra lá, e hoje não tem mais significado, sabe? Porque não é mais o mesmo lugar, primeiro porque tá diferente, segundo porque ele não tá lá, sabe? As pessoas são mais importantes. E isso não serve só pra você pensar nas pessoas que partiram. Serve pra você pensar que você pode ser importante pra alguém, sabe? Que você pode significar muito pra alguém, que a sua presença faz falta na vida de alguém, que coisas desse tipo, sabe? A mão é sempre dupla. Esse podcast vai tomar um caminho muito triste, gente. Não é triste. Não Ele é triste. quase um podcast de autoajuda. É reflexivo. Nós estamos extremamente reflexivos hoje. O primeiro Bolsa Nerd foi um pouco de nós. Esse podia ser muito de nós. Verdade. Eu acho que reflexões sobre nós é um título melhor. Aqui um amigo meu perguntando o que é um podcast. É um rádio na internet. Sim. É a resposta padrão. Qualquer produtor de podcast, você vai perguntar pra ele. Uhum. Deixa eu falar. Eu publiquei, acho que lá no Minas... Acho que foi no Minas Podcasters, que num livro meu do 8º ano, eu acho, apareceu lá, produza o seu podcast. Aí eu falei assim, uau! Os livros didáticos sabem o que é podcast? Sim,
Essa futura geração vai ser melhor. Cara, às vezes eu fico olhando, a gente fala assim que adolescente é tarará, mas às vezes eu vejo alguns adolescentes, assim, dessa geração atual, e eu penso assim, cara, essas pessoas parecem que já têm uma cabeça tão melhor do que eu tinha. Sim. Parece que eles são tão mais abertos, tão mais... Eu acho que, óbvio, tem uma coisa de evolução, né? Tipo, a gente tem que lembrar que, tipo, meus pais nasceram nos anos 60. Então, eu sou influência da criação deles. Mas provavelmente alguém que nasceu nos anos 80 vai criar os filhos de uma outra forma, sabe? Diferente da que eu fui criado. E eu vou criar meus filhos de uma forma completamente diferente que as outras gerações que vieram depois, né? As outras 4 gerações que vieram depois, criaram seus filhos. E assim sucessivamente, sabe? Provavelmente você tem essa visão, mas provavelmente alguma coisa eles devem estar fazendo coisas muito piores que a gente. Pois é. Porque e se você tem 17, se você é aluno da Tamires e tá ouvindo isso, nós te amamos mesmo assim, tá? Estamos aqui por você, não estamos te menosprezando. Não, de maneira alguma. De forma alguma. Mas eu vejo assim, e também depende também da cabeça dos pais também que criam, né? Eu vejo que muitas das dificuldades que a maioria das pessoas tem hoje, né, de não se decidir, de estar frustrado e tal, é porque tiveram uma educação rígida até para as escolhas que elas tomaram durante a vida, assim, sabe? Tipo, de profissional e tal. Porque havia uma pressão dentro da família. Agora, em casa, por exemplo, com os meus pais, meu pai falou assim, filha, faça o que você quiser. Contanto que você ganhe o seu dinheiro e não fique me incomodando, sabe? Então, tipo, tanto que eu sou professora hoje. Pode fazer o que você quiser. Só não pode me encher. Tipo, né, não fique vivendo das minhas custas pro resto da vida. Tanto que eu sou de história, fiz história, o meu irmão fez química e o meu pai tem orgulho dos dois, assim, sabe? Tanto que era até engraçado, porque quando ele ia dizendo o trabalho dele, o que cada um dos filhos estava fazendo do superior, aí ele falava assim, então, meus filhos estão fazendo superior, meu filho passou na faculdade. Ele, qual faculdade? Química. Nossa, que legal, né? Que interessante, ele deve ser muito inteligente. E a sua filha, o que ela faz? Ela faz história. Legal, né? Tipo, tem aquela coisa também do status que o Diego falou no começo. É total isso, né, sabe? Então, mas aí eu sempre tive, assim, não acho que eu seja tudo que as pessoas falam de mim, né? A gente, tanto pro bem ou pro mal, a gente sempre tem que ter isso em mente. Mas eu sempre em mim tive o estigma de que, o Diego é muito inteligente. Ele vai ser muito inteligente quando crescer. Então, cara, isso é uma pressão em cima de você inacreditável, sabe? Você tem que ser inteligente porque as outras pessoas esperam isso de você, mesmo que elas não falem exatamente isso, né? É uma coisa que acontece, sabe? E muita gente tem essa pressão também. Tanto uma pressão de tipo, a pessoa, ninguém dá nada por você e você acaba se sentindo meio menosprezado e acaba ou desistindo ou calando a boca das pessoas, mostrando que você era muito melhor que isso. Ou você tem o peso de tipo, a responsabilidade de tipo, todo mundo acredita em você e você não pode decepcionar as pessoas. Sim. Nós somos a própria geração Y personificada aqui. Sim, somos. Esse é o discurso da geração Y, a geração que foi criada com muitos sonhos, a geração que foi criada acreditando que podia fazer tudo, chegando na vida adulta e vê que a vida não é bem assim. Não, né? Não é tudo que a gente imaginou, nem tudo que a gente sonhou. Sim, mas felizmente também fomos criados com muitos sonhos. Então eu acho que isso se mantém, eu acho, muito na gente. O grande problema hoje é que, assim, não existe imaginação, criatividade, nem nada. Porque eu tô convivendo com essa geração que vem nova, né? E eles não são nada criativos, assim, na hora de pensar e imaginar. Dá até pena, porque a imaginação deles tá limitada pelo celular que eles têm na mão, sabe? Eles não têm criatividade nem na hora de criar um trabalho. Então eu falo assim, olha, gente, você tem que dar todas as instruções certinhas de como tem que fazer. E aí chegam umas respostas. Eu tive um aluno que falou assim, gente, tá aqui o filme do Hércules, tá aqui a história do Hércules. Agora você vai me dizer qual que é a diferença entre um e outro, e você vai tentar me dizer por que a Disney mudou o discurso lá do Hércules. Cada um ia ter uma opinião. Aí o aluno chega pra mim, professora, eu não fiz porque eu não achei na internet por que mudou. Meu pai do céu, a internet é um recurso pra você ter uma própria opinião e uma própria cabeça, não pra você reproduzir exatamente o que está na internet, porque, né, há controvérsias, mas é bem complicado. Então, eu acho que os sonhos estão sendo
quebrados, assim, pela internet também, né? Então, não sei. Mas você sabe que eu até li esses dias, né? Sabe, esses estudos de geração Y, Z, lá, né? Uhum. Enfim, nós de humanos somos assim, somos dessas, né? Aí, tava lendo que, tipo, a nossa geração, ela foi criada por pessoas que tinham aquela coisa, né? Sabe, prosperidade econômica, lá, né? Descoberta de tecnologia, assim, né? Muitas descobertas, né? Então a gente foi criada nessa ideia, essa coisa, nós somos idealistas. Na nossa criação foi idealista. Já essa geração atual, ela é uma geração pragmática. É uma geração que já não sonha mais, que é tudo, sabe, muito mais realista. Nós somos idealistas, essa geração nova já vê a vida como ela é também. Vamos saber mais pra frente, né? Eu acho que esse negócio de geração a gente vai vendo. Dizem que é a geração alfa, né? Então, tem estudos psicológicos, assim, que todo ano a gente passa por treinamento dessas coisas, assim, né? De inclusão e de gerações, como você atingir uma determinada geração. O que eu ia dizer é que eu acho que a gente pode encerrar o podcast por aqui. Pode ser? Pode ser. Gente, eu tenho uma notícia pra dizer pra vocês. Vocês sabem, a gente falou de mudanças, as mudanças da vida, blá, blá, blá. Agora falando de uma mudança real, né? Que a gente vai viver agora no Bolsa Nerd. Vocês sabem que o Diego é nosso editor. Ele tá com a gente desde que o Bolsa Nerd era um bebezinho. Agora o Bolsa Nerd em idade de cachorro já seria um adolescente. É verdade. Ele nos ajudou demais. Mas ele tá seguindo novos rumos da vida dele. E o Bolsa Nerd não vai se encaixar agora nesses rumos que ele tá tomando pra editar. Quero dizer muito obrigada, Diego. Muito obrigada mesmo por tudo que você fez por nós. E eu espero que você volte pra gravar com a gente, porque eu gosto muito de conversar com você. Sim, claro, sempre que vocês quiserem. E muito obrigada por tudo, por nos aguentar piadas. Muitas tosses. Os assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios. Umas 5 horas de podcast. Não, 5 não, 8. É verdade, é 8. 5 foi 5 foi o que eu consegui chegar. Que ele conseguiu chegar. Assim, não, okay, aquelas médias de 3 horas. Eu tô sempre disposto a ajudar vocês com o que eu puder, né? No momento, pegar a edição do Bolsa não vai ser possível, né? Não do jeito que era antes, e até por isso que o programa anterior... Eu acredito que vocês vão preferir lançar esse depois do de cinema, né? Sim. Então, o programa anterior ele tá gravado já há alguns meses, mas eu simplesmente não consegui sentar pra editar ele, mesmo ele estando com ótima qualidade e tudo mais. Foi tipo, a vida tava dando voltas e voltas e eu não tinha como me dedicar, e eu acho injusto, inclusive com as meninas, que eu trave o trabalho delas assim, sabe? Que o Bolsa fique preso por minha causa também, né? Não só por N problemas que o Bolsa já teve, né? O problema da gravação sumiu, o problema de tanta coisa, e eu ser mais uma pedrinha no caminho. Então eu vou ajudar as meninas com o que for possível sempre. Olha, isso não é eu digo isso do Deus, não. Eu simplesmente não tenho mais condição de entregar o Bolsa no tempo que é preciso pra ele ser um podcast mensal, sabe? Simplesmente não dá. Eu adoraria poder continuar fazendo, mas o Bolsa é um podcast que demanda muito. Ele é um podcast, não vou dizer que ele é difícil de editar, porque não tem o Grisa. Um abraço pro Grisa, porque aí sim ele seria um podcast difícil de editar. Mas como a proposta dele é mais abrangente, de tipo, as meninas vão muito a fundo em assuntos e tudo mais, acaba sendo complicado às vezes você não dar atenção devida a ele, não dar devida atenção ao programa e à qualidade que ele se propõe a ter. Apesar de eu achar que o programa de hoje, se não deu nenhum probleminha no áudio de vocês, tinha umas horas que eu não ouvia vocês, mas eu não sabia se era a minha internet ou de vocês. Se não deu nenhum problema, ele vai ser um programa bem tranquilo de editar, bem fácil. Mas nem sempre foi assim, né? A gente teve uns programas bem complicados pra fazer, mas isso
não é desculpa, sabe? Eu acho que o Bolsa merece mais do que o que eu posso oferecer. Mas a gente entende e nós estamos felizes por você, pelas suas escolhas, pelos caminhos. A gente deseja o melhor pra você. Uhum. Não é só nosso editor, você é nosso amigo. Sim. E obrigada por ser nosso amigo. E somos Obrigado as principais vocês. apoiadoras. Eu não sei principais não, né? Porque tem a família. A Amy. A Amy. Mas uma das principais apoiadoras aí das mudanças que serão feitas. Obrigado. E sei lá. E é isso, pessoal. Diego, você quer fazer as honras? Se despedindo aqui? Não. Eu prefiro deixar com vocês. Sempre, assim, sempre. Acho justo que sempre seja vocês. Tá, mas você promete que volta pra gravar com a gente depois? Volto. Eu criei o grupo lá do... Só pra você saber, eu criei um grupo do Telegram delas e eu não vou sair do grupo. Ah, sei lá. Não, eu vou continuar Vai que ele ajudando. agora, tipo... Vai que ele tá saindo por alívio. Vai que ele não aguentava mais as meninas. Não, eu vou continuar Pode ajudando acontecer. vocês. Vou continuar ajudando vocês e o que for preciso, dentro do que for possível pra mim no bolso. E a gente Muito agradece. obrigada. E... Peraí, eu vou de trabalho. Gente, eu tô de férias e tô fazendo trabalho da faculdade, mas eu tô feliz porque eu amo a faculdade que eu tô fazendo, tá? Yay! Pra quem não sabe, é moda. É. E... Altas coisas legais Enfim. ela tá fazendo. Tipo bottoms, que ela vai me dar se Deus quiser. E agora eu tô fazendo camisetas pra skatistas. Para você ver, Quem não diria? é mesmo? Quem diria? Quem diria as voltas que a vida dá. Mas enfim, nossa, eu tô com dor de cabeça. Diego, muito obrigada. E eu encerro mais esse Bolsa Nerd. Gente, eu tava com saudade de vocês. Sim. Muito obrigada a quem escuta a gente. Obrigada a quem escutou nossas histórias aqui. A gente fala isso porque nós somos amigos e nós queremos o melhor pra vocês também. E se de alguma forma nossas histórias ajudarem vocês, ficaremos muito felizes. Sim, muito felizes. E a gente tem umas ideias. A gente sempre fala que a gente tem ideias, né? E, nossa. Sim, mas é que a vida é feita de ideias, não é mesmo? As que são Verdade. executáveis, aí que é o problema, mas a gente tenta. Sim. E a gente tá se reorganizando pra continuar o Bolsa Nerd. Mas é isso, continue acompanhando o Terra Zero. As nossas redes sociais estão uma vergonha, eu sei. Nossa, Perdão. nem fale. Não, talvez no momento que esse programa sair, elas já não estejam tão vergonhosas assim, É verdade, mas elas né? estiveram. Sim, a gente espera. Nós vamos sentar Vai. e fazer planejamentos agora. Vamos. Se alguém quiser colocar ajudar melhor. para as nossas redes sociais, a gente aceita. A gente aceita. É verdade, a gente aceita muito. Quem acha que ter uma página é fácil, não é, gente. Exige tempo. Eu acho que a última enfim. coisa que eu escrevi foi o do 3%. Nossa. Faz tempo. Ficou muito legal, parabéns. Ai, obrigada. Vai. É que eu gostei demais, entendeu? Parece que fechou o negócio. Parece que tava faltando alguma coisa na primeira e na segunda fechou. Aí. Tá. Então é isso, Tamires. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Eu tava com saudade de você. Pois é, eu também. A gente tem que sentar e conversar bastante, por sinal. De contar as fofocas da vida. Uhul. Manda um abraço pros teus pais também. Tô com saudade Pode deles deixar. também. É, Vou tentar eles... visitar algum dia aí. Então, Os venha. assuntos aleatórios que o Diego tem que ouvir. Pra mim tá de boas. Já ouviu coisa bem pior, né, Diego? A gente falando de novela. Ah, de boa, tranquilo. Uhum. Você tá assistindo a novela, Tami? Não. Não? Ah, tá. Eu parei, você parou? Mais ou menos. Eu só tô assistindo um casal, assim. Porque você sabe, né? Eu shippo mesmo. Ah, eu acho que até sei. É, acho que sabe sim, mas enfim. Tami, você quer falar alguma coisa? Não, acho que eu já falei Assim. demais. Tá bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem fica. Continue acompanhando o Terra Zero, os podcasts que saem por lá. Acompanhe o Por Trás da Máscara, que é o podcast do Diego. Uhum. Não desistam das nossas fanpage, da nossa página. Ela não tem feito mal pra vocês. Um dia ela vai voltar ao normal. E tchau, gente. Um abraço pra todos. Então, tchau, queridos. Até a próxima.